Olá para você que me acompanha aqui no canal do Multioscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje, pela primeira vez na história desse canal, a gente vai analisar um longa-metragem de animação. É a produção Toy Story 3, lançada nos cinemas no ano de 2010. Ao longo da história, os estúdios Disney tradicionalmente foram contrários ao lançamento das sequências dos seus maiores sucessos nos cinemas. O que acontecia normalmente era o destacamento de uma equipe alternativa para trabalhar nessas continuações que eram lançadas exclusivamente no vídeo doméstico. Exemplos disso são a continuação de Aladdin, que aqui no Brasil ganhou o título de O Retorno de Jafar, no ano de 1994, ou então O Rei Leão 2, O Reino de Simba, que foi lançado no ano de 1998. Esses e tantos outros filmes que eram continuações de grandes sucessos, grandes clássicos que já haviam brilhado nos cinemas, saíam tradicionalmente para aqueles que queriam pagar para ter o DVD, o VHS ou o Blu-ray em suas casas. Essa estratégia começaria a ser revista no ano de 1995, quando a Disney se associou à Pixar, até então uma empresa de tecnologia, para desenvolver e finalizar o primeiro longa-metragem de animação totalmente computadorizado da história, Toy Story. Tendo um novo e poderoso parceiro ao seu lado, até mesmo pelo sucesso do primeiro Toy Story, a Disney então reviu essa sua política que era histórica e lançou Toy Story 2 também na rede de exibição dos cinemas. Como novamente foi um grande sucesso, a gente chega agora, no ano de 2010, com a segunda continuação dessa franquia. All good toys who've gone on to new owners. But through every yard sale, every spring cleaning, Andy held on to us. He must care about us or we wouldn't be here. You wait. Andy's gonna tuck us in the attic. It'll be safe and warm. And we'll all be together. Exactly! Bom, e não só a estratégia foi acertada, como altamente rentável. Os números finais de bilheteria, computados todos os países onde ele foi exibido, demonstram que o filme arrecadou nada menos do que $1 bilhão em salas de exibição, o que é mais do que a soma das bilheterias dos dois primeiros filmes. Aí de cara a gente já consegue extrair alguns dados bastante interessantes. Houve uma mudança de estratégia no trato dessas continuações dos estúdios Disney, em parceria agora com a Pixar. Primeiro, passou a se despender os melhores esforços técnicos e artísticos para a realização desses filmes. Era não mais a equipe B, a equipe do home video, que tinha menos recursos e técnicos menos especializados. Pelo contrário, eram as equipes principais dos estúdios que faziam esse trabalho de desenvolvimento e finalização. Com melhores profissionais, naturalmente, melhores resultados eram vistos na tela. Segundo, as campanhas de marketing, de promoção dessas obras nos cinemas tem uma verba infinitamente superior àquelas que eram vistas no vídeo doméstico. Mas isso certamente é potencializado no momento que ele vai para as salas de cinema. Os gastos com a promoção do filme são muito maiores. A visibilidade que ele tem na mídia nem se compara ao modelo anterior. E claro, um sucesso do passado acaba gerando a expectativa dessas continuações para o futuro, além de uma série de produtos derivados, de licenciamento, como material escolar, roupas e, claro, brinquedos. E terceiro, você tem a evolução tecnológica natural, ou seja, os processos que eram necessários 15 anos antes, naquele momento já eram muito mais aprimorados, fazendo com que o resultado que o público via nas telas fosse mais fidedigno ou então os processos fossem mais ágeis. Jesse, give it up, Bart. You've reached the end of the line. I always wanted to go out with a bang. E um dos maiores valores que esse filme tem foi a criação do universo Toy Story lá no ano de 1995. Para quem eventualmente nunca assistiu o filme, ele conta a história do garoto Andy, que assim como toda criança, tem uma série de brinquedos guardados no seu quarto. Mas ele tem um preferido no meio de todos esses brinquedos, o cowboy Woody. No momento em que Andy não está brincando com eles ou não tem nenhum ser humano ali por perto, os brinquedos ganham vida no quarto de Andy e passam a conversar entre si,
confabular, se ajudar mutuamente e, claro, monitorar se eles não vão ser esquecidos, deixados de lado pela chegada de novos brinquedos. Em um determinado momento desse primeiro filme, Andy ganha um presente que é muito festejado, o boneco Buzz Lightyear, que é um guerreiro interplanetário, espacial e tem uma série de recursos. Woody, com medo de perder o seu posto de queridinho, de brinquedo favorito de Andy, então começa a desenvolver uma rivalidade com Buzz Lightyear e o filme segue com outras aventuras. Então veja você que muito além da história propriamente dita, da relação dos personagens, a gente tem aí a criação de um mundo de fantasia. Que criança que nunca imaginou os seus brinquedos ganhando vida? Os brinquedos, na realidade, eles se alimentam desse amor, desse carinho e principalmente da imaginação das crianças. Inclusive, a franquia Toy Story tem essa relação muito forte com as crianças justamente por causa disso, porque é uma realidade que elas conhecem muito bem. E tem até uma moral implícita nisso tudo, que é a lição de se cuidar muito bem dos seus próprios brinquedos. Let's get played with. Careful. These toys might be jealous of new arrivals. I want to see! Hey, it's my turn! New toys! No segundo filme, a relação de Andy com os seus brinquedos é aprofundada, são inseridos alguns personagens extra que não estavam no primeiro filme, e nesse terceiro, tudo é levado um nível acima, já que esse filme também toca os adultos. Desde o início da projeção, a gente percebe que Andy cresceu, ele não é mais um menino. Na realidade, ele está prestes a ir para a faculdade, que nos Estados Unidos representa você sair de casa, enfrentar a vida adulta. Naturalmente não tem como ele levar esses brinquedos junto com ele por ser uma nova fase da vida, mas isso inevitavelmente vai ativar a memória afetiva dele. Can I have your computer? No. Your video games? Forget it, Molly. Okay, Andy, let's get to work here. Anything you're not taking to college either goes in the attic or it's trash. Mom, I'm not leaving till Friday. Come on, it's garbage day. Mom. Look, it's simple. Skateboard, college. Little League trophy, probably attic. Apple core, trash. You can do the rest. Why do you still have these toys? Em decorrência disso tudo e por uma série de acontecimentos, os brinquedos acabam sendo levados para uma creche, o que a princípio não é uma coisa ruim, já que a finalidade de ser brinquedo é ter alguém que brinque com eles. No entanto, essa brincadeira exige também respeito por parte da criança. A criança tem que usar os brinquedos a favor desse mundo de imaginação e tem que ser uma brincadeira bastante sadia. E infelizmente, chegando lá nessa creche, esses brinquedos que tradicionalmente ficavam com o Andy descobrem que as crianças de lá não são exatamente de uma linha muito respeitosa nesse sentido. Someone need a hand? Where's my nose? Here it is. Here's your arm. Give me that. That's Honey, mine. the mustache? I don't recall playtime being quite that strenuous. Andy never played with us like that. We're just gonna have to make the best of it. But these toddlers, they don't know how to play with us. They're too young. Yeah, they're sticky. We should be in the butterfly room. With the big kids. That's Yeah, right. you said it. We'll get this straightened out. I'll go talk to Lotso about moving us to the other room. Pois é, esse é só o início dos problemas deles. Chegando lá, passados alguns dias, eles descobrem na realidade que eles estão inseridos dentro de um sistema totalitário comandado pelo urso de pelúcia Lotso. No primeiro momento ele até parece carinhoso, amável, recebe todos eles, mas por ser muito amargurado com a sua própria situação, ele mantém todos os brinquedos daquela creche sob o seu controle. Isso inclui divisão de cômodos, ameaças e até mesmo táticas de cooptação, como é o que ele faz com o boneco Buzz Lightyear. Quer dizer, ele se comporta ali como um ditador daquele mundo, que era muito diferente do quarto do Andy que a gente aprendeu a amar nos 2 primeiros filmes. Então veja você que com uma fábula, os estúdios acabam desenvolvendo um roteiro que insere questões muito mais complexas do que simplesmente uma história infantil. Todas essas problemáticas são colocadas nas entrelinhas, e os adultos passam a entender isso de uma forma totalmente diferente das próprias crianças, aumentando muito o público consumidor. O público que vai ao cinema vai gostar desse filme, seja ele criança ou seja ele adulto, em função dessas nuances que são muito bem balizadas pelo roteiro e pela equipe de desenvolvimento. Look at all your clothes! I can't believe you never brought me up here! Tennis whites? I know. Mission to Mars! Check this out. Kung Fu fighting, campus hero, with matching sports pennants, huh? Flower power! Oh, Ken!
No one appreciates clothes here, Barbie. No one. Ken, would you model a few outfits for me? Just a few? A técnica de animação utilizada nesse filme não é diferente dos dois primeiros, ou seja, é a animação computadorizada em 3D. Claro que a evolução tecnológica faz com que a gente veja alguns detalhes de forma muito mais fidedigna em relação aos primeiros dois filmes, mas todo aquele universo criado se mantém com uma boa unidade. Também é legal notar como eles mantiveram todas as vozes originais dos brinquedos desde o primeiro filme. As duas principais são a de Tom Hanks, que dubla o personagem Woody, e Tim Allen, que dubla o personagem Buzz Lightyear. E uma qualidade muito destacável desse trabalho é que se você porventura não conheceu os dois primeiros filmes, isso não quer dizer que você não vai entrar na história desse terceiro trabalho. Claro que pode escapar uma referência a outra, mas o roteiro é muito bem formulado e certamente o espectador fica preso do início ao fim pelas qualidades intrínsecas a ele. A gente tem personagens altamente carismáticos e inclusive famosos, por assim dizer, já que a boneca Barbie e o boneco Ken estão ali presentes no elenco, e um balanço muito bom entre as sequências, onde a gente tem comédia, emoção, drama, aventura, tudo isso muito bem dosado, funciona muito bem. Principalmente numa época onde as crianças têm muito estímulo audiovisual, é importante que o filme consiga mantê-las com a atenção voltada para a história, e isso realmente acontece nesse caso. Por outro lado, e esse que é um dos pontos mais desafiadores da produção, o público adulto não vai achar o filme simplório nem bobinho. Além dessas questões que estão intrinsecamente incluídas no roteiro, que eu já citei aqui, a gente ainda tem a introdução de algumas piadas que são de cunho adulto, mas que as crianças não entendem. Ou seja, é um filme que funciona para todas as idades. 1, 2, 2, 5, 6, Who's Velocistar 237? Oh, that's just a dinosaur toy down the street. That's nothing. Let me just take care of that. Just a dinosaur. É muito raro ver um filme de animação indicado na categoria principal da academia. Historicamente houve uma resistência muito alta a esse tipo de filme, tanto que Toy Story 3 foi só o terceiro filme de animação indicado nessa categoria principal. Os dois casos anteriores foram A Bela e a Fera, no ano de 1991, ainda na técnica 2D tradicional, e Up, Altas Aventuras, do ano de 2009, também uma coprodução com a Pixar. Toy Story 3, além dessa indicação, também foi lembrado em outras 4 categorias e foi vencedor em 2 delas. Melhor longa-metragem de animação, uma categoria que foi criada apenas no início dos anos 2000, e melhor canção para We Belong Together, composta por Randy Newman. E a cereja do bolo para esse filme, que eu considero completo, capaz de agradar um espectro muito grande de público, o que é bastante difícil, tá na cena final, que é altamente emocionante. Tanto as crianças que já acompanham a história desde sempre, quanto os adultos que vão ter uma memória afetiva aí com seus próprios brinquedos, disseram e confessaram na época que chegaram a chorar, muitos deles, na sala de cinema. Toy Story 3 é uma produção acima da média, até mesmo dentro da sua categoria, mereceu essa lembrança da academia e tá aí para provar de uma vez por todas que uma continuação não precisa necessariamente ser pior do que os filmes originais. Hey. Hey, Mom. So, you really think I should donate these? It's up to you, honey. Whatever you want to do. E você aí que acompanha o canal do meu tio Oscar, afinal de contas, você se emocionou ou não com o final do filme? Usa o espaço aqui embaixo e deixa o seu comentário, deixa o seu depoimento, eu tô curioso para saber. Também dê like no vídeo, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, isso é bastante importante pra gente. No nosso próximo vídeo, a gente vai analisar mais um dos filmes indicados pela Academia ao Oscar de Melhor Filme no ano de 2010. E o título é A Rede Social, de David Fincher. Tá muito bacana e eu te espero aqui.